Vamos lá, pessoal. Vamos recomeçar. Nós paramos aqui no esboço, né, do Apocalipse, a estrutura. Nós vimos 5 sessões intercaladas pela voz do anjo, e sempre o anjo vai entrar para explicar alguma coisa. Então, por isso que algumas pessoas elas não entendem, né, algumas partes do Apocalipse. Por quê? Porque nós temos a sessão... desculpa, eu não tinha começado aqui no YouTube. Ok, pessoal, vamos recomeçar com vocês aqui pelo Zoom e também você que está conosco pelo YouTube. Nós tínhamos parado aqui na estrutura do Apocalipse, então a gente viu que cada parte ela é intercalada com a explicação do anjo. Então, por isso que algumas pessoas elas se perdem um pouco, porque geralmente nós temos a sessão, a explicação angelical, e aí acaba que as pessoas se perdem em meio a tudo isso, né, e não entendem o que é que realmente está acontecendo. Mas estamos na página 9 aí da apostila, tá? Então, se você está com a apostila, você pode dar uma visualizada aí. Nós falamos sobre as sessões cronológicas e as explicações, e claro que a gente vai ver isso mais com calma, né, detalhadamente. Mas vamos para a página 10 agora, onde tem os principais símbolos do Apocalipse. 7 símbolos. Então, deixa eu compartilhar aqui com vocês a tela, para vocês seguirem o que eu vou estar falando pela tela aqui. Então, os 7 principais símbolos. Então, como é que a gente pode saber se uma passagem é simbólica? Então, o próprio texto vai explicar que é simbólico. Então, aqui a gente tem o exemplo. Jesus dizendo a João que os 7 candelabros, né, os 7 candeeiros, eram símbolos que representavam as 7 igrejas. As 7 estrelas, simbolizando os 7 anjos. Então, sempre que a passagem é simbólica, o próprio texto vai explicar que é simbólico. Tá? Então, alguns eventos e números em Apocalipse são interpretados, devem ser interpretados literalmente, pelo seu significado mais simples. Né? Tem muitas pessoas que inventam coisa que não está no Apocalipse, né? e tenta dar simbolismo àquilo que não é simbólico, é literal. Agora, nós temos o dragão, é um símbolo no Apocalipse representando Satanás. Nós temos aqui a besta, símbolo que representa o anticristo. Então é chamado de besta 36 vezes. Outra besta, que aí é símbolo do falso profeta. Então nós temos o anticristo como líder político e o falso profeta como líder religioso. 7 cabeças, representando aí os 7 impérios mundiais, né, que perseguiram o povo santo, Israel. Então nós temos o Egito, a Síria, Babilônia, Pérsia, Grécia, Roma, Império Romano. Então, as 7 cabeças são esses 7 impérios. Temos os 10 chifres. Então, é uma futura confederação. 10 nações vão se unir e, debaixo da autoridade do anticristo, eles estarão sendo governados pelo anticristo, e essas nações se levantarão contra Israel no fim dos tempos. Eu queria pedir que as perguntas, a gente vai ter um momento específico, tá, para fazer perguntas, porque senão eu acabo me distraindo, tá bom? Então eu vou pedir que quando a gente falar uma parte, eu vou dar uma pausa, e aí quem tiver perguntas para fazer, tanto no YouTube quanto aqui no Zoom, tá bom? Nós temos outro símbolo, que é a meretriz Babilônia, um sistema mundial religioso e econômico, inspirado por demônios, e baseado na cidade que vai ser reconstruída, cidade de Babilônia, perto de Bagdá, no Iraque. Então, essa meretriz Babilônia, né, por exemplo, foi interpretada por alguns métodos como a Igreja Católica, a besta como o Papa, né, e até hoje perdura esses pensamentos, mas nenhum deles são válidos. Né? Não há evidência nenhuma de que a meretriz Babilônia é a Igreja Católica e que o Papa é que vai ser o anticristo. Então, foram interpretações usadas, mas de forma errada.
Nós temos também outro símbolo aí, a mulher com um filho varão. Então, nós temos Jesus, o filho varão, e o remanescente fiel de Israel por toda a história. Satanás pelejando contra a semente da mulher durante toda a história, né? Caim já foi o primeiro a perseguir a santa semente, matando Abel. Então, dali em diante, desde o primeiro assassinato, a santa semente, o remanescente fiel, tanto de Israel quanto da igreja, tem sido perseguida pelo dragão. Nós temos 7 bem-aventuranças, né? São inserções breves no livro, né? Que são palavras encorajadoras para quem está lendo, para quem é obediente, para quem é fiel. Né? Então, são 7 bem-aventuranças. Agora vamos aqui entrar na parte 1, que é a introdução, né? O chamado de João para revelar a majestade de Jesus. Deixa eu só sair aqui do WhatsApp, porque toda vez que alguém entra e manda uma mensagem, aí fica sinalizando. Deixa eu só sair aqui. Deixa eu colocar aqui para ver o rosto de vocês também. Ok. Então vamos lá. Parte 1, a introdução, chamado de João para revelar a majestade de Jesus. Então nós temos Apocalipse 1, revelação de Jesus Cristo. Essa palavra aí, de Jesus Cristo, ela poderia ser traduzida revelação sobre Jesus Cristo. Tá? No grego está no genitivo objetivo, então poderia ser interpretado como revelação sobre Jesus, a respeito de Jesus. Então revela o coração de Jesus, revela o poder, a liderança de Jesus, preparando as nações para o governo dele. No reino milenar, Jesus será o rei de toda a terra. Então, o que é que Apocalipse faz? Prepara as nações para a sua liderança. Então, nós temos nos evangelhos 89 capítulos que falam do poder milagroso de Jesus na sua primeira vinda, mas as escrituras escatológicas, mais de 100 capítulos. Ou seja, tem mais coisa falando de escatologia na Bíblia do que falando da segunda vinda, do que falando da primeira vinda. Isso é muito interessante. Se tem mais coisa falando sobre a segunda vinda, Jesus como rei, liderando a terra, então é porque isso é interessante, é porque isso é o que Deus quer no final de todas as coisas. O governo literal de Jesus na terra. Então, o milênio é o ápice, né, que culmina com a liderança de Jesus. Então, essa é a parte 1, que revela a majestade de Jesus. A gente viu 18 descrições de Cristo no capítulo 1. Se você puder depois, anota, lê o capítulo 1 e vai listando as 18 descrições de João sobre Jesus. Parte 2, temos as cartas às 7 igrejas, né? E sempre termina com a exortação ao que vencer, ao que vencer, ao que vencer. Foram 7 igrejas literais, mas essas 7 cartas servem para nós porque são mensagens proféticas. Então, por exemplo, os dispensacionalistas, eles dizem o seguinte, que as 7 cartas falam de 7 estágios da igreja. Então, a carta de Éfeso seria a igreja do primeiro século até o fim da era apostólica. A carta de Pérgamo, a Pérgamo, seria a igreja na época imperial. A carta de Esmirna, ou seja, a visão dispensacionalista, certo, diz que cada igreja daquela representava uma era da igreja. Então, nós estaríamos hoje na era de Laodiceia, certo? É assim que os dispensacionalistas interpretam. Como os futuristas interpretam? Os futuristas creem o seguinte, que as igrejas eram literais, foi escrito para aquelas igrejas, mas que as verdades servem para os crentes de todas as épocas. Então, agora mesmo, nós temos crentes que se encaixam no perfil da igreja de Éfeso. Temos crentes que se encaixam no perfil de Sardes. Crentes que são do perfil de Filadélfia, e assim sucessivamente. Igrejas locais também podem se aplicar ao perfil de algumas dessas 7 igrejas.
Então, as mensagens, né, são atuais e as recompensas são para todos nós, crentes de todas as eras que perseveram. Então, sempre termina com uma promessa para o vencedor, e essas promessas são para nós. Parte 3 agora. Então, nós temos a descrição da sala do trono. Gente, capítulo 4, capítulo 5 é uma coisa fenomenal. É linda a descrição, o mar de vidro com fogo por baixo, né? O arco-íris rodeando o trono, toda a descrição da sala do trono que João dá, né? O que João viu, as cenas que João viu lá na eternidade, né? E nos dá um vislumbre da majestade da sala do trono. E então Jesus recebe um livro selado, né? O Pai dá ao Filho um livro selado, um livro fechado. E não tinha ninguém que fosse digno de abrir o livro, né? E João começa a chorar. E então o Cordeiro é apresentado como o único digno de abrir o livro. E aqui, né, diz que o livro seria a Escritura, o título de propriedade da terra e o plano traçado a partir de então para julgar, purificar e preparar a terra para o reinado de Jesus. Então, a gente sempre vai apontar para isso, tá? O reino milenar é o plano de ação desenrolando até chegar no reino milenar. Então, esse plano de ação começa a partir do capítulo 6 com os juízos dos 7 selos. Então, vamos lá. Capítulo 4 e capítulo 5, João é levado à sala do trono e, na visão dispensacionalista, a igreja é arrebatada nesse momento, certo? Antes da grande tribulação. Então, os dispensacionalistas dizem o seguinte, que João foi arrebatado até a sala do trono, então isso simboliza que a igreja será arrebatada à sala do trono antes dos 7 anos de tribulação na Terra. Essa é a visão futurista dispensacionalista, tá? Nós, os futuristas clássicos, interpretamos o quê? João vê a sala do trono, um vislumbre da majestade de Jesus como cordeiro, recebendo o livro para Jesus desatar, quebrar os selos e então o desenrolar do plano de Deus começar. Então, a igreja, na visão futurista clássica, né, nós pré-milenistas clássicos, que é o pré-milenismo apostólico, né, inclusive, Adriel até estava dizendo assim, Painho, explica melhor por que a importância do pré-milenismo apostólico clássico. Porque era o que os apóstolos pregavam, era o que os apóstolos criam. Os apóstolos não criam. Se você for ler os escritos de Paulo, de Pedro, escatológicos, eles não defendiam uma vinda de Jesus secreta para arrebatar a igreja e a igreja passar 7 anos lá no céu e depois Jesus vir de novo, como se fossem 2 vindas. A Bíblia não fala de 2 vindas, uma secreta e uma visível. A Bíblia fala de uma vinda, uma só vinda, é um só evento. Então, por isso que é o pré-milenismo histórico, clássico, apostólico, que os apóstolos criam assim. Os pais da igreja criam assim. Só, como eu falei, até 200 anos atrás é que começou a se pregar o pré-tribulacionismo. Certo? Então, Justino, Tertuliano, Orígenes, né? Os pais da igreja, João Crisóstomo, o próprio Agostinho, embora que Agostinho ele era amilenista, né? O amilenismo tem em Agostinho uma ênfase muito forte, né? Porque ele cria que já estávamos no milênio, que a era da igreja é a era do milênio. Agostinho cria assim. Mas os pais da igreja, a grande maioria, eles eram pré-milenistas, pós-tribulacionistas. Se você lê isso, por exemplo, tem um livro aqui, depois eu posso mostrar para vocês, que é a História Eclesiástica, de Eusébio de Cesareia. É bem interessante a gente ler os escritos dos pais da igreja. Clemente de Alexandria, né? Os pais apostólicos. Tem um livro que fala dos pais apostólicos. É importante a gente ver qual era a linha de pensamento desses homens. Por quê? Porque eles estavam mais próximos dos apóstolos do que nós. Então, a sucessão apostólica estava ali recente. Eles receberam muito em primeira mão os ensinos dos apóstolos. Mas vamos lá. Então, depois da visão da sala do trono, esse livro aqui, ó, Pais Apostólicos.
Tá? Vou pedir para Adriel pegar outro ali em cima. Lá em cima tem História Eclesiástica, de Eusébio de Cesareia. Então, vamos lá. Enquanto ele pega o livro aqui para mostrar a vocês. Nós temos, então, a primeira sessão cronológica iniciada no capítulo 6 de Apocalipse. Se você tiver com a sua Bíblia, é bom você abrir aí, tá? Para a gente, de forma de esboço, né? A gente já visualizar, que depois a gente vai voltar mais pormenorizadamente. Então, nós temos aqui, Apocalipse 6, o Cordeiro abrindo os selos. Então, nós temos o primeiro selo, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, até o capítulo 7, nós temos, então, o sétimo selo. E o sétimo selo inicia as 7 trombetas. O sétimo selo, a abertura do sétimo selo é o início das trombetas. Tá? Então, quem abre os selos? O Cordeiro, porque só de abrir. Porque ele é digno? Porque ele morreu, né? Porque ele ressuscitou, e o Pai deu a ele essa dignidade. Então, só Jesus é quem pode tomar o livro e abri-lo, porque só ele recebeu do Pai essa autoridade para receber o título de propriedade da terra e o plano de ação para que o reino dele seja estabelecido. Então, vamos lá. Primeiro selo, o cavalo branco. Então, o que é que nós temos aqui? A agressividade política do anticristo. Há uma linha teológica que diz, escatológica, que diz que esse primeiro cavaleiro aqui seria Jesus. Porque em Apocalipse 19, nós temos também Jesus montado num cavalo branco, e eles então relacionam. Mas destoaria dos outros 3 cavalos. Porque o cavalo vermelho, o cavalo preto e o cavalo amarelo são negativos. Então, o cavalo branco, sendo Jesus, destoaria, né? Não há uma sincronia aí com os outros cavaleiros. Então, a interpretação que nós seguimos é essa, a conquista política do anticristo. Sem guerras, nesse início aqui, né? Ele vai usar a habilidade política, a diplomacia para expandir o seu governo. Então, esse é o primeiro selo, o cavalo branco. Depois nós temos o segundo selo, que é o cavalo vermelho, e aí nós temos um derramamento de sangue e guerra. O cavalo vermelho simboliza guerras. Então, o primeiro selo tem esse aqui, ó, os pais da igreja. Tá? Eu vou procurar o outro sobre história eclesiástica. Tá? Mas são livros bem interessantes da gente ver o pensamento, né, que os pais da igreja tinham. Então, vamos lá. Terceiro selo, sim, o cavalo branco não tem derramamento de sangue. Tá? O avanço é na diplomacia e na política. Já no segundo selo, o cavalo vermelho, nós temos derramamento de sangue e guerra. E aí nós temos o anticristo já mostrando quem realmente ele é e para que ele veio. Terceiro selo, nós temos o cavalo preto, fome e crise econômica. E o quarto selo é o cavalo amarelo, simbolizando morte, né? Morte e pestilência. E aí morre 1/4 da terra. 1/4 da terra. Imagina perto de 8 bilhões que nós estamos chegando, 8 bilhões de habitantes. E aí você pega e divide por 4. Nós teríamos 2 bilhões de pessoas morrendo no quarto selo, no cavalo amarelo. É muita gente. 2 bilhões de pessoas morrendo. Temos, então, o quinto selo, é um mover de oração. Então, a igreja está engajada nisso aqui. Nós cremos que a igreja está aqui a par de tudo que está acontecendo. Por isso que o Apocalipse, para nós, é um guia de oração. A gente vai saber como orar. Certo? Nós vamos entrar em parceria com o Senhor para orar da forma certa. Porque a igreja, junto, né, com Jesus, que vai liberar os juízos de Deus sobre a terra. Então, o quinto selo é um mover de oração.
Temos o sexto selo, distúrbios cósmicos, né? Então, nós temos sinais nos céus. Inclusive, na nossa live de perguntas e respostas semana passada, me perguntaram sobre 3 dias de escuridão na Terra. E eu disse que nunca tinha lido isso no Apocalipse. E alguém insistiu que era o Apocalipse que dizia. E eu descobri que era uma profecia de uma mulher americana, esses dias, que está rodando aí as redes sociais. E essa mulher está profetizando que dia 9 de maio vai haver 3 dias de escuridão na Terra. Então, isso não tem a ver com Apocalipse. O que diz em Apocalipse, no sexto selo, é que 1/3 da luz solar, da luz da lua e das estrelas, vai diminuir. Certo? Mas não diz lá que é 3 dias de escuridão. Então, tem muita coisa que está misturada. Apocalipse com muita profetada, com muita gente que está agora, né, falando como se fosse realmente a verdade bíblica, mas a gente tem que ter muito cuidado e filtrar. Muito vídeo que está rolando agora na pandemia, né, de profetas, de gente aí dizendo do que vai acontecer, e nós temos que saber se isso concorda ou não com o livro do Apocalipse. Por quê? Porque aqui a abertura dos selos marca o início da grande tribulação, gente. Então, alguém até me perguntou, pastor, os selos já estão abertos, já estão sendo abertos? Não, nessa cronologia futurista clássica que nós seguimos, não. Nós estamos no princípio das dores. Então, essa pandemia que nós estamos vivendo hoje faz parte do princípio das dores. Não é ainda a abertura dos 7 selos. A coisa ainda vai aumentar mais, ainda vai se intensificar mais. Quando os 7 selos são abertos, começa os 3,5 últimos anos, que aí sim é a grande tribulação. Tá? 7º selo, nós temos então oração ungida, novamente atmosfera celestial, um anjo recebendo incenso para incrementar o mover de oração na terra, incrementar, né, o que... Só um minutinho. Que a Siri está falando aqui sozinha no meu celular. Será que é um sinal apocalíptico, hein? Então vamos lá. Nós temos o anjo recebendo incenso, a igreja está orando e entramos então no incremento desse mover de oração para que as 7 trombetas sejam liberadas. Então o 7º selo marca o quê? O início das 7 trombetas. Mas aí nós temos o primeiro parêntese. A gente chama de sessão parentética. O que é isso? É como se fosse aberto um parêntese, dá uma pausa, tá? E o Vitor Vieira, ele fala isso no livro dele. Ele escreveu um livro, até eu disse a ele que eu ia citar o livro dele. Procura aqui para mim, aqui. Ele mandou para mim o manuscrito do livro para que eu fizesse uma recomendação a esse livro aqui que vai ser lançado. Eu não tenho autorização, né, de mostrar para vocês fundamentos bíblicos de escatologia, ou escatologia essencial. E ele diz o seguinte, que o anjo aperta o play e o anjo aperta o pause. Então, quando a sessão que a gente acabou de ver, os selos estão sendo abertos, é o play que está rolando. Aí, no capítulo 7, é como se o anjo apertasse uma pause, e aí o anjo agora vai fazer uma explicação de tudo o que aconteceu. Okay? Então, sempre vai ser nesse padrão. Temos a sessão cronológica, temos, então, uma sessão parentética, onde o anjo explica, volta à sessão cronológica, depois nós temos mais uma sessão parentética. E nessa primeira sessão parentética, quem poderá subsistir? Quem poderá, né, continuar de pé? Então, essa é uma pergunta, né, se você estiver aí comigo com a Bíblia aberta, capítulo 6, verso 17. Porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? Então, agora o anjo vai responder, né, a pergunta: quem poderá subsistir? Então, nós temos no capítulo 7
João, ele viu um selo sobre servos de Deus. Então, se você ler aqui do capítulo 7, de 1 a 17, nós temos os 144 mil judeus crentes em Jesus, são judeus messiânicos, é judeu convertido, que vão permanecer firme. Aí a resposta, quem vai permanecer firme? E o anjo responde, né? 144 mil judeus crentes que têm o selo de proteção. Também os crentes gentios permanecerão firmes, sem vacilar, mesmo diante de perseguição. Por quê? Porque essa será uma época onde a perseguição aumentará extraordinariamente. O ódio por judeus e o ódio contra os cristãos vai aumentar a níveis alarmantes. Mas os santos serão protegidos. Então, esse capítulo 7 é uma seção parentética. Deixa eu só dar uma olhada aqui mais para frente, porque eu não vou me aprofundar muito agora, porque lá na frente vai aprofundar mais, né? A gente só está vendo aqui de forma resumida o que virá nas próximas aulas, tá? Então, eu não vou me aprofundar muito agora, mas só para você ter noção do esquema do livro, né? Então, temos essa primeira sessão, né, do anjo respondendo a pergunta. Aí entramos na segunda sessão cronológica, que é do 8, Apocalipse 8, até o 9. Apocalipse 9. Então, nós temos o sétimo selo, que é as trombetas agora, né, que começam a soar. Então, nós temos a primeira trombeta, que vai falar sobre a queima de 1/3 da vegetação da terra. Então, o suprimento de comida vai ser afetado nessa primeira trombeta. Depois nós temos a segunda trombeta, novamente, o suprimento de comida, mas agora é 1/3 dos mares que é destruído. Depois nós temos a terceira trombeta, que é o suprimento de água, envenenamento de 1/3 da água potável da terra. Depois nós temos a quarta trombeta, luz e energia, escurecimento de 1/3 da luz na terra. Deixa eu só confirmar aqui. No sexto selo, nós temos o sol se tornando negro, né, no capítulo 6, tá? O sol se tornando negro e a lua em sangue. Então, nós temos já um escurecimento aqui, parcial do sol. Na quarta trombeta é que nós temos um escurecimento maior da luz do sol, que é capítulo 8, 12 e 13. Depois nós temos a quinta trombeta, que é demônios sendo liberados. São demônios com forma de gafanhoto. O apóstolo João, ele vê gafanhotos saindo do abismo e a liberação dessa praga demoníaca. A sexta trombeta, 1/3 dos homens são mortos por esses demônios. Esses demônios que são liberados na quinta trombeta matam 1/3 dos homens. Então, vejam, se eram 8 bilhões e nos selos, né? A gente viu que em um dos selos 2 bilhões morreram, restaram 6 bilhões. 1/3 de 6 bilhões dá mais quanto? 2 bilhões. Então, dos 6 bilhões restantes, mais 2 bilhões morrem. Só aí nós já temos 4 bilhões de pessoas mortas. É algo inimaginável, gente. É algo, né, que a gente não tem nem dimensão. Na Segunda Guerra Mundial, parece-me que durante toda a guerra, se não me engano, foram mortos 50 milhões de pessoas. Imagina 4 bilhões sendo mortos. E aí nós temos a sétima trombeta, que é o início da vinda de Jesus. Por quê? Porque o apóstolo Paulo, ele diz o seguinte: ao soar da trombeta, isso está lá em 1 Coríntios, ao soar da trombeta, os mortos ressuscitarão e nós, os vivos, teremos os corpos glorificados. Mas em 1 Tessalonicenses, ele diz assim, em 1 Tessalonicenses ele diz, ao soar da trombeta. Mas em 1 Coríntios 15, o apóstolo Paulo diz, ao soar da última trombeta. A última é a sétima. Então, isso significa, queridos, que o arrebatamento vai acontecer na sétima trombeta.
nós iremos encontrar com o Senhor nos ares ao soar da sétima trombeta e inicia-se então a procissão da segunda vinda. O que é isso? Jesus ele está descendo e ele para nos ares, e o apóstolo Paulo diz que os mortos ressuscitam primeiro e depois os vivos são transformados e encontram com o Senhor nos ares, e então descemos com o Senhor, os santos descem com o Senhor para que ele venha agora destruir os seus inimigos e estabelecer o seu governo. Isso começa com a sétima trombeta, tá? Mas tem aí um intervalozinho de tempo. Bom, nós só temos 10 minutos, menos de 10. Eu vou abrir para perguntas agora, tá? E nós vamos encerrar aqui. Estamos na apostila, na página 13, tá bom? A gente vai parar aqui. Quinta-feira a gente continua a partir desse ponto aqui em diante. Então, eu vou parar, compartilhar a tela aqui. E aí vou abrir para perguntas. Né? Se alguém tiver perguntas para fazer, você pode agora... você mesmo pode desmutar o seu áudio aí e fazer a sua pergunta. Agora, sejam rápidos, porque o tempo está correndo contra nós. Marcos. Pastor Dene? Deixa eu ver aqui. Tudo bem? Um minutinho. Pode falar, pastor. Marcos, tem mais algum escrito que... alguma fonte que mostra que o primeiro cavaleiro não é Jesus? Porque realmente, até canções até do Davi Silva, sempre mostraram o primeiro cavaleiro como Jesus. E aí veio essa informação nova de que, na verdade, não é Jesus, seria o anticristo. Essa é uma informação novíssima, né? Esse autor aqui, o George Lade, certo? Ele é um dos autores, e esse comentário aqui ele é muito, muito recomendado, certo? Muito conceituado. E temos também o Grant Osborne. Eu não tenho ainda o do Grant Osborne, eu vou comprar, eu só tenho ele em PDF. Esses dois autores, certo? E pelo menos todos os outros comentários que eu li até agora, eles falam do primeiro cavaleiro como o avanço do governo, da conquista do anticristo, certo? Por quê? Porque nós temos, né, aqui, né, se você for lá comigo em Apocalipse 6, um cavalo branco e o seu cavaleiro com um arco, foi-lhe dado uma coroa e ele saiu vencendo e para vencer. E essa descrição não corresponde à descrição de Jesus no capítulo 19, porque Jesus não saiu vencendo e para vencer. Jesus já venceu. Então, essa descrição ela não se encaixa, né, com o perfil de Jesus sendo esse primeiro cavaleiro. E como eu falei, os outros 3 cavaleiros são negativos, então seria um pouco incongruente o primeiro ser positivo e os outros 3 ser negativos. Tá? Mas eu posso pegar a parte dos comentários sobre o primeiro cavaleiro, que é bem interessante, né? E quem é dispensacionalista também concorda que não é Jesus. Os dispensacionalistas dizem aqui que é o anticristo, até porque a igreja não vai estar mais aqui, segundo os dispensacionalistas, né? A igreja vai ter sido arrebatada no capítulo 4. Então, nem os dispensacionalistas, eles defendem isso. Então, no caso, esse cavaleiro que fala aqui no capítulo 19, né? Vi o céu aberto e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, que lá não dá um nome, né? Aqui já deu um nome. Ele é fiel e verdadeiro, com F maiúsculo, V maiúsculo, e julga e combate com justiça, aí vai falar dos seus olhos. Então, aí aqui, esse cavaleiro é Jesus, um outro cavalo branco, vamos dizer. Sim. Assim. Então, era essa pergunta. Tem uma linha também que diz que não seria o anticristo propriamente, mas seria o comentário aqui da minha Bíblia, que é uma linha carismática, a Bíblia Plenitude segue essa linha pentecostal carismática, e na interpretação clássica do Apocalipse, diz que é o poder internacional na forma de conquista militar, ou seja, seria o avanço da conquista humana sobre a Terra, a política e a força militar se expandindo. Mas poucos defendem
que seria Cristo aqui. Mais alguém? Temos ainda 3 minutos. Mais alguém? Pastor, o quinto selo seria a liberação do juízo de Deus, certo? Então, ele já começaria a ser praticamente um julgamento de Deus, o início do julgamento de Deus? Sim, os selos fazem parte dos juízos, né, que são gradativos. Os selos têm uma medida, as trombetas já aumentam mais, as taças culminam. Então, é gradativo. A gente viu que Deus vai liberando os juízos gradativamente com um objetivo. Qual é o objetivo? Destruir todo mundo? Não. Atrair as pessoas para ele. Esse é o objetivo de Deus. Pastor, eu vou mandar no grupo do WhatsApp. O pastor está pedindo aqui o nome dos livros dos comentários, tá? Eu vou mandar no grupo do WhatsApp a bibliografia. Bom? Sim, seria os juízos, José Edson. Quem mais? Pastor, está conseguindo ouvir? Tô sim. Queria saber assim, um pouco do seu pensamento em relação à relevância do estudo sobre a vinda do anticristo. Porque hoje em dia, na igreja, né, comum que a gente frequenta, geralmente se fala muito sobre a vinda de Cristo, a segunda vinda de Cristo, mas pouco se fala sobre a vinda do anticristo. Eu estava vendo aqui em 2 Tessalonicenses 2, e o verso, né, 2 Tessalonicenses 2, Paulo, ele fala muito em relação a isso, né? E no verso 5 ele fala assim, que não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco. E na NVI ele fala assim, né? Não se lembram, no versículo 5 do capítulo 2 de Tessalonicenses, não se lembram de quando eu ainda estava com vocês, costumava lhes falar sobre essas coisas. E se a gente lê os 4 versículos antes, ele dava muito ênfase à questão da vinda do anticristo também, né? Vejam só, Neto, o ator principal é Jesus. O anticristo ele só é um ator colateral. Então, nossa ênfase maior, e a ênfase do Apocalipse é revelação de Jesus Cristo. Então, a nossa ênfase maior, a figura central é em Jesus. O anticristo, ele é um ator, uma personagem que faz parte da história, sim, mas não é o ator central. A gente tem que ter cuidado para não dar uma ênfase maior ao anticristo do que ao próprio Cristo. Como eu falei, nas perguntas que a gente teve, as pessoas estavam mais preocupadas com a marca da besta do que preocupadas, por exemplo, com o mover de oração que Apocalipse nos inspira, a intercessão que Apocalipse nos inspira, entendeu? Eu acho que nós fomos, de certa forma, aterrorizados. Eu mesmo cresci, desde pequeno, faço parte da igreja evangélica, e eu tinha medo do Apocalipse, eu tinha medo da besta, eu tinha medo da marca da besta. Então, eu acho que é uma ênfase maior nesse sentido e que tira Jesus do centro. Entendeu?